Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os pontos positivos e negativos baseado na minha experiência morando 4 anos no Paraguai. Então, eu sou João Pedro, também conhecido como Jomp, sou estudante de medicina do 9º semestre aqui em Assunção, no Paraguai. Para esse vídeo eu fiz uma lista com as desvantagens e as vantagens que eu descobri morando aqui no Paraguai durante esses 4 anos. Eu decidi colocar 5 tópicos, 5 vantagens e 5 desvantagens. Eu vou dizer quais são cada um deles e explicar tudo certinho para vocês. O intuito aqui é compartilhar um pouco das minhas experiências para que vocês decidam se vale a pena ou se não vale a pena. Se existem mais vantagens que desvantagens ou se é ao contrário. Mas eu não vou enrolar, eu vou direto para a lista das desvantagens. E a primeira que eu coloquei foi o choque cultural, a adaptação e o idioma. Eu coloquei tudo em um, por quê? Primeiro, você vai para um outro país, então, apesar de ser próximo ao Brasil, a diferença cultural aqui é muito grande, muito grande. Tem muita gente que vem para cá para o Paraguai e tem grandes problemas em se adaptar, principalmente por causa do idioma. A maioria da galera já vem com uma ideia na cabeça de que, não, o português é parecido com o espanhol, ou eu estudei espanhol na minha escola, então vai ser fácil falar, vai ser fácil me comunicar com as pessoas, certo? Não. Olha, é assim, eu também tive uma base de espanhol na escola, mas a base que eu tive foi mais gramatical. Eu não tive tanta dificuldade quando cheguei aqui para falar o espanhol, mas é uma coisa que cada um tem o seu tempo de adaptação. A grande dificuldade de todo mundo que chega aqui é entender o que as pessoas estão falando, porque geralmente o nativo paraguaio fala o espanhol muito rápido. Além de que, como eu contei no meu outro vídeo, aqui no Paraguai existem 2 línguas oficiais, que é o espanhol e o guarani. Às vezes você vai na rua e pode se deparar com alguém falando do Guarani e espanhol ao mesmo tempo, que aqui eles chamam de Jopará. Mas isso é bem relativo, depende de pessoa para pessoa, se você já é familiarizado com o idioma, se você tem facilidade com idiomas ou não. Óbvio que o primeiro problema vai ser entender o que as pessoas estão falando e segundo, falar o espanhol. Mas em relação à universidade, eu particularmente achei bem tranquilo. As provas são em espanhol, as aulas são em espanhol, tudo que você precisar fazer na faculdade vai ser em espanhol. Óbvio que você consegue resolver uma coisa aqui ou ali com o velho portunhol ou com um pouquinho de português, porque muita gente já está familiarizado com o português. Pelo menos aqui na minha universidade, eles dão um período de tempo para que você se acostume com isso. Geralmente, os primeiros semestres, eles pegam bem leve em relação a isso, porque eles sabem que é o período de adaptação, onde você está conhecendo o idioma, aprendendo não só como falar, mas o dialeto que eles usam aqui, a forma como eles falam. Então, assim, gente, é bem tranquilo, é relativo de pessoa para pessoa, se você tem facilidade com idiomas ou não. Eu, particularmente, demorei uns 6 meses, um semestre para me acostumar, digamos. Mas a longo prazo isso não é uma preocupação, porque com a prática, com o dia a dia, com as coisas que você tem que resolver falando o espanhol, a sua vivência, o seu contato com a cultura e com o idioma vai facilitar muito. Então provavelmente que daqui a um ano e meio morando aqui no Paraguai, você já saiba falar o espanhol fluente. Algumas pessoas menos tempo, outras pessoas mais, mas é basicamente isso. A segunda desvantagem que eu coloquei é estar longe dos amigos e da família. Assim, já é bem complicado você sair do seu país, onde tem uma cultura diferente, onde você tem os seus familiares, os seus amigos perto de você, para você ir para um local distante, onde tudo é diferente. Provavelmente você não conhece muita gente aqui, então assim, eu acho que todo mundo passou por isso assim que chegou aqui no Paraguai, a não ser as pessoas que vêm já com algum conhecido ou com algum amigo fazer medicina aqui, mas todo mundo passou por esse processo e no começo pode ser bem desgastante, muita gente pode achar estranho, mas depois você vai se acostumando, até mesmo porque você vai fazendo amizades na universidade, mas é uma coisa que é muito pessoal e depende de cada um. A terceira desvantagem é o financeiro, especificamente a parte de depender do câmbio. Gente, vamos ser sinceros, quem vive aqui no Paraguai sabe que o câmbio oscila muito. O que isso quer dizer? Que o dinheiro que você recebe do Brasil, dos seus pais, das pessoas que te mantêm aqui para fazer o curso, por exemplo, vai depender da cotação que está o Guarani. Se o câmbio estiver baixo, você vai receber menos dinheiro. Se o câmbio estiver alto, você vai receber mais dinheiro. E quando eu cito isso como desvantagem, é porque você tem gastos fixos aqui, como universidade, aluguel, energia, água, alimentação, entre outros. Então, independente do dinheiro que você ganha, se é pouco ou se é muito, dependendo do câmbio, você vai ter que pagar suas contas. E isso sim é um ponto negativo. A quarta desvantagem é o preconceito. Eu acho que eu não preciso nem tocar muito nesse assunto, mas todo mundo que estuda medicina fora do Brasil, não só no Paraguai, mas em qualquer lugar do mundo, provavelmente já passou por alguma situação desconfortável, porque muita gente relaciona a acessibilidade financeira das universidades
universidades há uma baixa qualidade de ensino, quando não é assim. Eu sempre costumo bater nessa tecla de que a universidade tem sim um peso na sua formação acadêmica como médico, como profissional, mas o que vai tornar você um bom médico vai ser a sua determinação e a sua vontade em querer aprender mais. É isso, gente, não tem muito o que falar, mas sim é uma desvantagem e sim existe preconceito. É uma coisa que todos podem aprender a lidar com isso, mas um bom médico vai ser um bom médico independente de onde ele se forma. A quinta e a última desvantagem é a revalidação. Os brasileiros que saem do Brasil para fazer medicina, independente do país que façam, acho que já tem isso em mente, que se quiser atuar no território brasileiro como médico de forma legal, você tem que passar por um processo de revalidação de diploma médico. Resumindo, sem essa revalidação, você não pode atuar como médico no Brasil, mesmo se você já é formado e se você está legalizado no país onde você se formou. Mas isso é um tema para outro vídeo. Eu vou trazer todo o processo de revalidação explicado para vocês passo a passo. E agora vamos às vantagens. A primeira vantagem que eu coloquei em morar fora do Brasil, especificamente no Paraguai fazendo medicina, é óbvio o financeiro. Especificamente a parte de ser mais acessível o valor de uma mensalidade aqui do que no Brasil. E como eu citei ainda agorinha, que é uma desvantagem depender do câmbio, ainda assim se torna muito mais barato pagar uma universidade privada aqui no Paraguai do que no Brasil. Se você pegar o valor de uma universidade particular qualquer do Brasil, de qualquer estado, e comparar com uma universidade aqui no Paraguai, você vai ver a discrepância entre os preços. A segunda vantagem é que você não precisa de vestibular para entrar nas universidades aqui no Paraguai, no curso de medicina, pelo menos na maioria delas. Eu queria me deter um pouco mais nesse ponto, porque é uma das coisas que também as pessoas classificam a universidade como se ela fosse de melhor ensino ou de pior ensino, se ela tem vestibular ou se ela não tem. O que eu vejo é que sim, é acessível em relação ao financeiro e que para você fazer um curso de medicina aqui no Paraguai, basta você fazer a sua matrícula e pronto, você é estudante de medicina. Porém, o que infelizmente muitos pensam é que vai ser fácil e não é. Nos primeiros semestres eu acredito que ocorre isso na maioria das universidades aqui, principalmente entre brasileiros, onde muitos desistem porque criam uma imagem de que o curso vai ser fácil ou que não precisa estudar para você passar nas provas ou que você não precisa se dedicar simplesmente porque não tem um método de avaliação para que você consiga entrar no curso. Quando na verdade esse primeiro ano do curso, os 2 semestres são muito puxados, o que faz com que muita gente desista, não queira continuar, mas lembrando que cabe a você pesquisar sobre a universidade a qual você quer estudar. Existem muitas universidades aqui no Paraguai, muitas mesmo. Você pode pesquisar sobre cada uma e ver qual você se adaptaria melhor. Eu percebi aqui durante a edição que eu esqueci de falar a terceira vantagem, que no caso é o intercâmbio cultural. Então eu vou deixar aqui e então agora vamos voltar pro vídeo. A quarta vantagem é que você amplia a sua visão de mundo, o que pode ser uma desvantagem para algumas pessoas, porque existe sim um período de adaptação assim que você chega aqui no país e você tem aquele choque cultural, porém tudo aqui você tem que resolver em espanhol, você tem que praticar o idioma, você está em uma cultura diferente, em um país diferente, então isso te obriga, de um jeito ou de outro, a você ter uma visão diferente das coisas. Se você vai no mercado, você vai falar em espanhol. Se você vai resolver uma coisa na sua universidade, você tem que falar em espanhol. Se você vai fazer a sua prova, a prova vai ser em espanhol. As suas aulas vão ser em espanhol. Por um lado, você vai estar fora da sua zona de conforto, o que implica que você vai ter mais experiência sobre isso e você pode aproveitar todas elas da melhor maneira possível. A quinta oportunidade, e que eu acho importantíssima, é que você tem uma oportunidade de melhoria curricular. Bom, partindo do princípio que a maioria dos brasileiros querem vir para cá, para o Paraguai, e imagino que depois que terminem o curso queiram voltar para o Brasil e atuar como médicos legalmente no território brasileiro, você vai ter muita oportunidade de aqui no Paraguai, durante os 6 anos do curso, ter feito cursos, seminários, palestras, congressos, lembrando todas em espanhol. E quando você chegar no Brasil, e se você tem os certificados de todas essas atividades extracurriculares, vão ser consideradas internacionais. Óbvio que isso vai trazer um peso para o seu currículo, além de que, se você se dispõe a realmente aprender o idioma enquanto você faz o curso aqui no Paraguai, você vai poder sim colocar no seu currículo também fluente em espanhol. É uma oportunidade tão grande que você pode aprender o idioma de graça, no seu dia a dia, vivendo a cultura daquele
país. Eu vou colocar aqui mais uma vantagem que no caso seria a base bibliográfica. Pelo menos na minha universidade, eu já percebi que é muito parecido com a base de livros de medicina no Brasil, como por exemplo o Guyton de Fisiologia, o Harrison de Medicina Interna, assim como vários outros. Com certeza as metodologias de ensino aqui no Paraguai e no Brasil são diferentes sim, mas a base bibliográfica geralmente é a mesma. Você pode até pesquisar também isso sobre a sua universidade. Então, em relação ao curso de medicina no Brasil, sim, é uma vantagem. Esses foram os principais pontos que eu percebi vivendo aqui no Paraguai durante todo esse período. Eu espero ter ajudado você, e se você mora aqui no Paraguai e está assistindo esse vídeo, coloca aqui nos comentários as suas experiências, caso você tenha alguma vantagem ou desvantagem a mais para citar. Eu queria deixar indicado aqui para vocês no card o vídeo passado que eu fiz sobre comparar as grades curriculares de dois cursos de medicina, um no Brasil e um no Paraguai. Eu acho que vai ajudar vocês também. Lembrando que todos esses pontos são coisas muito pessoais, cada um vê uma coisa como vantagem ou como desvantagem. O importante disso tudo é você ter a mente aberta para absorver o máximo possível dessa vivência em outro país, dessa cultura, e não se limitar, não se prender a dizer, porque no Brasil é assim, porque no curso na minha universidade no Brasil era assim, eu aprendi desse jeito no Brasil. Não, é você abrir a sua mente para aprender coisas novas. Eu te garanto que dessa forma vai ser muito mais fácil os seus anos de estudo aqui no Paraguai. É isso, eu espero muito ter ajudado vocês e até a próxima.